A paz do Senhor a todos. Nessa quarta semana que estamos aqui, nós vamos falar de não desperdícios oportunidades. Então, vamos começar com chuva e fogo. 1 Reis 18:1. Depois de muitos dias, veio a Elias a palavra do Senhor no terceiro ano, dizendo: Vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Nós vamos falar um pouquinho aqui sobre os profetas de Baal, que foram os 450 homens que Elias mandou que fosse ali para o monte, para que eles pudessem entender quem é Deus, Então, para entendermos um pouco o que era a atuação dos profetas naquela época, nós precisamos entender que o Israel foi dividido em duas partes, norte e sul, depois da morte do rei Salomão. O reino do sul ficou sendo chamado de Judá, e com a capital em Jerusalém. Já o reino do norte ficou sendo denominado como Israel, e a capital é Samaria, naquele momento. No geral, os reis do reino do norte foram muito maus perante o Senhor. Os mais conhecidos dele foi aqui, Acabe, que se casou com a princesa de Sidom, que era Jezabel. E Jezabel era uma pessoa muito perversa e muito idólatra. E trouxe costumes da sua religião pagã para dentro de Israel, casando ali com Acabe. E para agradar a sua esposa, o digníssimo Acabe, construiu um santuário a Baal dentro de Samaria, que a gente pode ver em 1 Reis 16:32. E para manter as atividades da sua religião pagã, Jezabel trouxe para dentro de Israel 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que é 1 Reis 18:19. Esses profetas de Baal eram sustentados por Jezabel. Eles serviam a Baal Melcarte, que era o nome do deus ali específico, deus da tempestade, a divindade de Tiro, terra de Jezabel. Nomes muito difíceis. Durante o tempo em que o povo de Israel estava mergulhado nessa idolatria ali, Deus sempre levantou profetas com autoridades, da parte para denunciar o pecado do povo, para que o povo entendesse que eles estavam em pecado, especialmente no tempo do rei Acabe. O profeta Elias e o profeta Eliseu contestaram a prática da idolatria cananita entre os povos israelitas. Então, aí um pouquinho para a gente entender da onde saiu, da onde saíram esses profetas aqui que nós vamos mencionar no dia de hoje. Mas, voltando aqui, pense comigo na última vez que você estava ansioso esperando por alguma coisa. Qualquer coisa, uma coisa assim que você estava, desesperado, aguardando uma resposta de Deus e parece que Deus nunca vai mandar essa resposta. Hoje, terça-feira, faz uma semana que eu fui pedir o visto dos Estados Unidos, por exemplo. E ele me falou que eles iriam averiguar as informações que eu havia passado e que então me retornariam. E hoje é feriado de carnaval, Então eu estou aí por uma semana aguardando, mas a gente, por mais que fique numa ansiedade, numa pressão, achando que a gente não vai suportar mais, Deus está no controle. Ele sabe o horário, a hora certa, o dia certo para te dar a resposta. Então, a gente acha que não vai suportar mais aquele desespero, aquela ansiedade, mas Deus está no controle. Amém? Todos os dias, voltando ali para Elias, todos os dias, por esses 3 anos que Elias disse que não iria chover, são aproximadamente 1.277 dias que o povo de Israel olhava para o céu, para aquele sol rachante, e se perguntava quando terminaria toda aquela dor, toda aquela sequidão que estava por todos os lados. Se em uma semana sem água, às vezes a gente sofre muito, não precisa nem ser uma semana, 1, 2 dias, Imagina o solo da terra, o dano natural que toda essa falta de chuva traz, o dano mental, o dano emocional que tudo isso provoca em cada pessoa, porque não é só a terra, mas o sustento naquele momento vinha especialmente da terra, a água para os animais beberem, as águas para você poder fazer coisas essenciais na sua casa, tudo aquilo estava sendo escasso naquele momento, E esse tempo de espera e escassez, irmãos, entendam
que é oportunidade valiosa para que cresçamos com Cristo, né? Para que nos preparemos, para que nos refinemos na palavra do Senhor. E quando nos rendemos a Deus, Ele prepara o caminho, Ele dirige os passos, Ele produz grandes coisas de muito valor na nossa vida, né? Então, como tudo na vida, né? Aqui nós temos 2 pontos. E aí nós vamos falar 2 pontos de vista. O ponto de vista de Acabe e o ponto de vista de Elias, que no caso seria 1 Reis 18, 17, onde Acabe, vendo Elias, disse-lhe: és tu, perturbador de Israel? Elias já tinha falado que não ia chover, então Elias apareceu ali simplesmente para acabar com a graça dele, para perturbar o reinado de Acabe. Mas aí Elias vem, né? 1 Reis 18. E respondeu Elias: não sou eu que tenho perturbado a Israel, mas é tu e a casa do teu pai antes de você, por terdes deixado os mandamentos do Senhor e por terdes seguido a Balaíns. Então, Elias fala, por mais que Acabe fale assim, você veio perturbar aqui, no reinado do meu pai, no meu reinado, estávamos muito bem, até que você apareceu e perturbou tudo. E aí vem Elias e fala, não, senhor, essa aqui não é a sua casa, essa aqui é a casa de Deus, né? É Israel aqui, pertence ao Senhor. Então você aqui está cantando de galo, mas não é o seu lugar, não. Então você e o seu pai já estão há muito tempo brincando aqui com o povo de Israel. Chega, acabou. Então a sequidão foi a consequência do fracasso de Israel a obedecer o pacto que lá atrás, desde o início, tinha sido feito com Deus, né? Para que o povo voltasse a ressaltar, entender que só o Senhor é Deus. A escassez de muitas coisas na nossa vida, mas a escassez maior que nós precisamos e que aquele povo precisava naquela época era a escassez de Deus. Mas eles já estavam a ponto de descobrir isso aqui. Mas antes da chuva, o fogo, né? 1 Reis 18, 19. Agora, pois, manda reunir-se a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então, irmãos, aqui são 450 de Baal, não, sim, 450 de Baal e 400 de Azera, certo? Azerá. Então são aí 850 profetas, gente para dar e vender, que adoravam muitos deuses aqui, né? Então todos esses profetas que comiam na mesa de Jezabel, por Deus, com autoridade, Elias chegou ali e falou assim, não, manda vir, manda encontrar comigo lá naquele monte, que a gente vai ver quem que é Deus. Amém? Então nós já vemos a autoridade. Mas antes que Elias chegasse nessa autoridade, ele passou lá atrás pelo deserto, não é? Ele foi para a casa da viúva, mesmo sem sua vontade, tendo que passar ali com uma mulher que ele não conhecia, tendo que passar um tempo com ela, passou um tempo no deserto sozinho. Então, irmãos, para chegarmos a um ponto onde Deus vai nos usar, a gente precisa passar pelo fogo também, né? A gente precisa passar pela prova, a gente precisa entender e depender de Deus em todos os momentos. O povo ali estava com fome, estava desidratado e eles todos marchavam para o Monte Carmelo, que estava, o Monte Carmelo é mais ou menos a 530 metros do nível do mar, né? E ele se encontrava no sul de Serepta, onde Elias ficou, e uma considerável distância do noroeste da capital de Israel, que, como mencionamos aqui, era Samaria, né? Como a última vez que tinha sido ouvido que a última vez que tinha se ouvido de Elias era quando ele falou que não ia chover mais. E de repente Elias aparece aí, e a segunda vez que o povo escuta falar de Elias, ele fala assim, não, vai me encontrar no Monte Carmelo. A autoridade desse homem, nessas duas falas, estando presente em Israel, é excepcional, é fantástica, é realmente um profeta de Cristo, onde a gente precisa entender que também nós precisamos estar e termos essa confiança, não é mesmo? Então, o povo estava ali ansioso, achando que Elias traria então a chuva, a famosa chuva que já tinha parado há 3 anos. Então, vamos todos saber o que Elias vai fazer naquele monte. Então, todo mundo foi, acredito eu, que marchou até o monte para saber qual que era a revelação e essa experiência que Elias estava chamando o povo para ver, né? E aí, naquele momento, eu acho que Elias
né? Deus já tinha falado para Elias, chega de jogos, né? Esse povo tem que entender, ou ele é ou ele não é, né? Então 1 Reis 18:21 diz, Elias chegou a todo o povo e disse, gente, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar divididos? Né? Se o Senhor é Deus, segui-o. Mas se Baal é Deus, segui-o. O povo, porém, irmãos, não respondeu, ficaram calados. Mas entendam que mesmo você ficando calado, você está respondendo. Né? Você não dizendo nada, você também está dizendo alguma coisa. Então, mesmo que Jezabel tenha trabalhado duro para erradicar a adoração a Jeová, o povo simplesmente possuía uma história com o Senhor. Não era simplesmente uma Jezabel que tinha saído do nada, não. Deus já tinha construído Israel lá do início, tinham vários pactos com Israel. Então, o poder de abandoná-lo por completo era limitado, Deus não queria isso. Deus permitia algumas coisas, mas Deus não ia abandonar o seu povo, né? Mas o povo ali se sentia entre a cruz e a espada, entre Jezabel e o seu Deus. E eles acabaram indo, né? Indo com a maré, né? Foi. Maria vai com as outras e foi, né? Então aí Elias diz, não, hoje é dia de decidir o que fazer, qual decisão tomar. Decidam-se. E aí os profetas do Antigo Testamento estavam, naquela época, na verdade, todos os profetas do Antigo Testamento levavam uma palavra, mas essa palavra não era uma palavra que era para voltar vazia ou era simplesmente uma palavra. Não, eles falavam simplesmente palavras que voltavam ao seu coração com arrependimento, com tristamento. Então, tipo, quando o profeta falava, alguma grande coisa aconteceria, ou uma revelação muito grande aconteceria. Não era simplesmente um profeta, não era simplesmente uma palavra. Eram respostas e futuras coisas que iriam acontecer. Então, eram palavras extremamente fortes da parte do Senhor Jesus. E aí o povo não respondeu nada, e aí Elias já tinha percebido, então esse povo não está respondendo nada, esse silêncio quer dizer uma resposta forte e clara, né? Eles estão aí em dúvida do que fazer. O ultimato de Elias ao povo não era simplesmente a que Deus servir, mas sim uma maneira social que deveria todo aquele povo estar vivendo, porque seguir a Cristo é uma maneira diferente de você viver, de você lidar, de você falar. Então, não era simplesmente uma palavra de servir a Cristo, mas era você mudar a sua vida para servir a Cristo. Então, quando nós escolhemos andar com Deus, nossa vida tem que mudar por completo. Não, hábito, vestimentas, tudo tem que mudar, né? Aceitar a Cristo é uma decisão diária, de coisas que precisamos fazer diariamente. Então, em Provérbios 29:23, diz, a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Então aí entramos num ponto onde Elias diz, não, vamos lá, agora vocês vão primeiro. Então, né? Ali fala, os profetas, podem ir. Então eu admiro a confiança de algumas pessoas que elas não precisam fazer muita coisa, elas são fortes e subestimar, a gente não precisa subestimar esse tipo de pessoa, porque eles não precisam dizer nada, você vê automaticamente, né? Você nota na vida deles a humildade, as falas, as palavras e a autoridade. Ele não precisava demonstrar nada, ele simplesmente era ele e estava indo com Jesus Cristo, e Jesus Cristo estava à frente. Elias não se encontrava entre os povos maiores, né? Ele não era ali nenhum daqueles profetas famosos de Israel ou de Baal ou amigo íntimo de Jezabel. E ele não precisava chamar a atenção de ninguém, ele não precisava de nada disso. Ele tinha Jesus Cristo na frente com ele, né? E aí a gente vê em 1 Reis 18, do 23 ao 25, que é extremamente fantástico, né? Que foi a preparação de Elias, mais uma vez com autoridade, vem e fala ali aos deuses, né? Disse-nos, pois, 2 bezerros, a eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não lhe coloquem fogo.
E eu prepararei o outro bezerro e o porei sobre a lenha e não lhe colocarei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus e eu invocarei o nome do meu Deus. Né? E há de ser que os deuses que responder por meio do fogo, esse será o verdadeiro Deus. Né? E todo o povo respondeu dizendo, claro, é uma boa maneira, tá certo, isso mesmo, Elias, gostamos dessa sua ideia aí. E disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro. Pode ir primeiro, irmão, não tô preocupado com você, vai lá. Porque sois muitos e invocais o nome do vosso Deus e não lhe ponhais fogo. Espera aí, vai lá, pode ir primeiro, eu vou sentar aqui, eu vou, sei lá, vamos lá. Vou sentar aqui debaixo dessa mangueira, porque como não está chovendo, deve estar um calor da perrenga. Vou comer uma manguinha aqui e vocês vão lá, prepara o bezerro de vocês, pede para e aí começa a pedir para o Deus de vocês colocar fogo lá. Vamos ver se Deus torra o seu bezerro aí. Quem sabe a gente faz uma churrascada hoje, né? E aí eu acho que Elias deve ter sentado ali debaixo de alguma árvore, comendo alguma fruta e olhando. Né? Naquele dia havia muitos israelitas ali. Não só os 800 e tantos profetas ali que trabalhavam com Jezabel, mas acredito que muita gente daquela população estava ali assistindo todo esse relato, né? Aí estavam, no caso aqui, Elias estava em desvantagem de 1.000.000% aqui, né? Porque ele estava sozinho. Mas, irmão, fisicamente você pode estar sozinho, mas Jesus está com você. Independente de onde você for, o que você for fazer, Jesus Cristo está à frente e Ele toma a sua cruz. Amém? Então, esteja você convencido disso. Tire toda a insegurança. Não consome as suas inseguranças de acordo com as suas circunstâncias. Deixe, não prendam você mesmo ao desejo de ser melhor, de ser maior, de ir primeiro. Um ponto de comparação para contar com a bênção. Não é assim. Deixe que os outros vão primeiro, porque os últimos serão os primeiros. Então não se importe com a posição que você está. Importe-se com a posição que você se encontra nesse momento no reino de Deus. Né? Assim como Davi, que esteve ali à frente de Golias. Davi era pequenininho, fisicamente olhando assim, putz, já era. Puxa vida, cara, já foi aquele carinha ali. Morreu esmagado. Nesse momento a gente está vendo a Rússia invadindo a Ucrânia. Então, militarmente, a Rússia é um monstro, é uma potência nuclear, militar no mundo. E quem é a Ucrânia, irmãos? É como Gideão, na Bíblia, fala. Gideão é espetacular, porque Deus fala assim para ele, o povo que está contigo é muito para que eu entregue os midianitas às suas mãos. Oi? Como assim, Deus? Eles são... a Rússia está me atacando aqui e você acha que a nação da Ucrânia não é suficiente? Que eu tenho que mandar alguns embora e ficar com 300? Para matar todo aquele exército? Imagina, irmãos, você não precisa de nada, você precisa de Deus. Deus estando com você, não importa o que está na sua frente, Ele é acima de todas as coisas. Amém? Nós temos que ser humildes, nós temos que nos humilharmos na presença do Senhor e Ele nos exaltará. Né? Tiago 4,10 fala isso. A nossa carne se desvia facilmente pelo orgulho, pela autossuficiência, mas Deus nos coloca muitas vezes em situações onde o nosso medo de ser suficiente é muito grande, mas a gente tem que entender que a gente precisa depender dele e não de nós mesmos. Amém? Então, às vezes a situação está te dizendo, ei, eu estou aqui, não é você, sou eu quem vou fazer, né? E orando, não useis de vãs repetições como os gentios faziam, que pensam que por muito falarem as mesmas coisas repetidamente, são ouvidos, como diz em Mateus 6,7. Não é assim, né? Nós estamos no século 21 e hoje, se pudéssemos escolher uma palavra para descrever o que o povo tem passado diariamente, nas situações, a palavra que eu escolheria seria esgotado, porque muitas das vezes as pessoas estão buscando
a vaidade, vamos lá, a internet, o Facebook, o Instagram, qualquer coisa, eles querem buscar seguidores, eles querem ter mais popularidade, eles querem estar à frente. E isso tudo é vaidade, e essa vaidade consome a nossa vida quando nós focamos nisso, né? E esse parecer estar bem na fita é uma maneira cansativa de se viver. Então a população hoje está esgotada, né? Por isso nossa vida como cristão tem que ser sempre diferente. Né? Deus nos ajuda a carregar a cruz, mas nós temos que distinguir as nossas próprias ambições da nossa vida com a vida em que temos que viver para Cristo. Nós precisamos abandonar toda a ansiedade, trocar por confiança e oração, assim como Elias fez. Né? Prestando atenção a Elias, ele deu a instrução ali ao povo o que fazer, e agora sentava e olhava ali. Né? O verso 26 diz que ele invocara o pessoal, né? Os profetas ali de Baal, invocaram ao Deus dele desde a manhã até o meio-dia. E aí nós vemos que não tinha nenhuma segurança do seu Deus, porque eles estavam exaustos. Né? Nós podemos ler aqui na passagem que eles prepararam o bezerro e da manhã até o meio-dia. E aí, porém, nenhuma voz havia, né? Nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito, e sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles. Porque ao meio-dia, como Baal era o deus do sol, né? Ao meio-dia eu acredito que eles achavam que já estavam chegando perto, porque é onde o sol estava mais alto e o calor estava maior. Então eu acho que para eles assim, não, tá chegando, agora, vai ser agora. Mas ele ia sentado lá, ficava lá, grita mais aí, porque eu acho que ele não está escutando vocês. Eu acho que o Deus de vocês deve estar falando e vocês não estão escutando. E aí, no verso 28, e eles clamavam em altas vozes, e eles se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Irmãos, que cena triste em ver que às vezes você precisa sacrificar a sua vida para mostrar para o seu Deus que você está precisando dele. Isso é muito feio, muito ridículo. E há muitas nações que fazem isso e nós precisamos pregar e orar, porque mesmo que nós não vamos até eles, a nossa oração chega até Deus que vai até eles. Então não deixe de orar por essas pessoas incrédulas, por essas pessoas que acreditam em outro tipo de Deus, né? Que foram criadas naquela mentalidade. Muitas vezes não é culpa delas, mas elas não conhecem um outro Deus. Então oremos para que Deus, o Jesus que nós seguimos, chegue até elas de alguma maneira. Amém? E sucedeu ali que passado o meio-dia profetizaram eles até a hora de se oferecer o sacrifício à tarde. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção nenhuma. Então, o Deus deles não veio ao socorro deles, né? Que entendamos que o nosso Deus não é Baal, e sim Jeová Jiré, né? Qualquer comportamento selvagem ou de excentridade aí, que seja bem excêntrico e diferente de tudo, sejam eles, irmãos, também sexuais ou não, que provem a Deus de esfaqueamento, de rituais, né? Não é uma prova, não é o que Deus precisa da gente. Que nossos momentos de espera, onde nós esperamos por uma resposta de Deus, sejam momentos de crescimento espiritual para que tenhamos confiança em Deus como Elias teve. Uma vida frenética, uma vida de busca louca, não é, irmãos, uma vida de fé com Deus. Amém? E aí a gente termina essa semana e semana que vem a gente vai ver o lado de Elias, então, né? O sacrifício de Elias para com ali no Monte Carmelo. Que Deus os abençoe essa semana grandemente. Amém.